E hoje eu quero falar dos transtornos depressivos. A depressão é uma das doenças psiquiátricas mais graves. Ela acomete principalmente a faixa etária de 20 a 40 anos. Podemos dizer que uma pessoa está entrando em depressão quando está há mais de 2 semanas apresentando os seguintes sintomas: o sentimento de desvalia, uma baixa autoestima, um desânimo persistente e apresentando também alterações no apetite e no sono. Na depressão, ocorrem vários sintomas incapacitantes. A pessoa tem desânimo, tem tristeza fácil, chora com facilidade e se torna uma pessoa muitas vezes limitada para uma atividade laborativa. A depressão é a segunda causa de incapacidade laborativa, só perdendo para a lombalgia. Ela, atualmente, com o modelo civilizatório, está presente em todos os países do mundo. Nos países desenvolvidos, ela tem uma taxa de 15%. Nos países em desenvolvimento, a taxa é de 11%. Ocorre depressão também em crianças, só que a depressão em criança, ela tem umas características próprias. A depressão é uma doença relacionada com as aminas cerebrais, relacionada com a serotonina, com a noradrenalina, a acetilcolina e a dopamina. Se sabe que essas aminas cerebrais, quando o indivíduo tem depressão, existe uma deficiência dessas aminas cerebrais na chamada fenda sináptica. A fenda sináptica é um microespaço que existe entre um neurônio e outro. Então, nas depressões existe uma diminuição dessas aminas na fenda sináptica. Daí porque os antidepressivos, que são usados para tratamento de depressão, têm a finalidade de repor, através de uma recaptação, essas aminas na fenda sináptica. Existem vários tipos de depressão. Nós temos a chamada depressão maior, DDM, a distemia, a depressão pós-partos, a depressão atípica, o transtorno afetivo sazonal e a TPM. A TPM também pode ser considerada uma depressão. Ainda tem o pesar. O pesar é uma reação ao luto normal, mas quando esse luto se cede a um período de mais de 3 meses, pode ser um luto patológico, consequentemente se tornar uma depressão. Então, as depressões, chamadas depressões maiores, elas podem ser permanentes. O indivíduo tem uma depressão e não consegue curar essa depressão e continuar com a depressão crônica de uma forma permanente. Mas as depressões também podem ser recorrentes. As depressões recorrentes é o caso do indivíduo que teve um transtorno depressivo há uns anos, muitos anos atrás, e posteriormente essa depressão volta. Então é a chamada depressão recorrente. A depressão grave, sem sintoma psicótico, e a depressão grave com sintoma psicótico. Quando existe sintoma psicótico numa depressão, é uma situação de muita gravidade. Pois que os depressivos graves com sintoma psicótico, muitas vezes comete suicídio. O suicídio na depressão, a percentagem de pacientes com depressão maior que se suicidam é em torno de 1 a 2%. Depois foi verificado estatisticamente que 60% eram deprimidos. Numa estatística feita em 2013, verificou-se que existia em volta do mundo 235 milhões de deprimidos, corresponde a uma taxa de 3,6. A depressão maior, como eu já falei, é o grau mais grave de depressão. Ela é incapacitante, ela altera o ritmo do sono, altera o apetite, muitas vezes se manifesta com retardo psicomotor, com ideação suicida, e muitos dos pacientes deprimidos graves, com depressão maior, podem cometer suicídio
Mesmo quando não cometem o suicídio, eles podem fazer várias tentativas. O tratamento de uma doença depressiva grave necessita de medicamentos antidepressivos. Mas o tratamento hoje em dia das depressões, com os novos medicamentos antidepressivos, geralmente tem uma resolução muito boa de 6 meses, no máximo em 1 ano. De forma que a depressão hoje em dia não é mais uma doença incapacitante definitivamente com os novos antidepressivos. O segundo tipo de depressão é a chamada distemia. Antigamente a distemia se chamava depressão neurótica. A distemia é uma depressão crônica leve com período de agudização. No período de agudização, ela pode se tornar tão grave quanto a depressão maior. Mas geralmente é uma depressão crônica que pode durar até mais de anos. A pessoa carrega aquilo como uma sombra, como um estigma para si próprio, com período de agudização e período de melhora. Essas são doenças também incapacitantes. Temos também as chamadas depressões atípicas. As depressões atípicas, elas fogem do padrão da depressão, vamos chamar assim, de uma depressão comum, porque ela tem alterações diferentes no sono e no apetite. Nas depressões chamadas típicas, no caso de uma depressão maior, o indivíduo, o deprimido, desenvolve uma falta de apetite muito grande. Ele perde o apetite. É por isso que muitos deprimidos graves, com depressão maior, perdem peso com muita facilidade. Enquanto o indivíduo que tem uma depressão atípica, ele ganha peso, porque eles comem muito. Outra característica para diferenciar uma depressão atípica de uma típica é que na depressão atípica, além do indivíduo dormir muito, ele come mais. São indivíduos que às vezes engordam. Na depressão típica, o indivíduo emagrece. Na depressão atípica, o indivíduo, geralmente, eles engordam, porque come mais e dorme mais. Bom, além das depressões maior, a distemia e depressões atípicas, nós temos as depressões pós-parto. No parto, ocorre uma mudança hormonal acentuada. As mulheres que ganham neném, elas sofrem uma queda abrupta dos hormônios que estavam mantendo a gravidez. Essa mudança brusca hormonal muitas vezes provoca anedonia, que é uma falta de interesse para as atividades, para as coisas normais da vida, e também a apatia. Se essa anedonia e esta apatia persistir, a pessoa está entrando numa chamada depressão pós-parto. A depressão pós-parto ocorre em torno de 6,8 a 16,5 nas mulheres adultas e 26% nos adolescentes. As mulheres adolescentes têm mais depressão, porque muitas vezes elas têm filhos de gravidez, às vezes não desejadas, às vezes falta o apoio da família, a mãe ou o pai não aceita a gravidez, porque muitas vezes essas gravidez são decorrentes de caso, não são muito assumidas, de forma que elas vão ganhar esse neném numa situação, às vezes, de muita fragilidade. Mas também ocorre que, numa depressão pós-parto, a mulher, muitas vezes, ela é submetida a violências obstétricas. O parto não foi bem planejado, não foi bem cuidado pela equipe de saúde, e muitas vezes é um adolescente sem apoio familiar, e durante o parto ocorre uma série de intercorrências que deixa a mulher mais tempo no hospital, ou às vezes o próprio bebê também fica no hospital. Então, essas mulheres, adolescentes e outras mulheres adultas também, muitas vezes desenvolvem depressão pós-parto. E além dessas depressões já ditas, a maior, a distímica, a pós-parto e a típica, existe o chamado transtorno afetivo sazonal. É uma depressão que ocorre onde existe pouca luminosidade. Na Inglaterra, a chamada depressão sazonal ocorre em torno de 7% da população. Não existe muito sol, as pessoas não pegam muito sol, também no hemisfério norte, região lá, mais para o polo norte, e a luz solar é muito pouca. Então as pessoas, muitas vezes, por falta dessa luz solar, entram em depressão. Por isso que é recomendado, muitas vezes,
nesses países como uma prevenção, a fototerapia, o tratamento como sendo se expor à luz solar, seja artificial, seja a própria luz solar propriamente dita. Nas depressões por deficiência do sol, as pessoas geralmente têm tendência a dormir muito no inverno, porque essas depressões ocorrem mais no inverno, e as pessoas, além de gostar muito de doce, elas dormem demais. Bom, então esse é um tipo de depressão mais comum no chamado hemisfério norte, onde existe precária luminosidade, onde os raios solares são mais diminuídos. Já no hemisfério sul, onde a luminosidade é muito grande e a temperatura gira em torno de 32 graus, as depressões chamadas sazonais são bem mais difíceis. Existe também uma chamada reação depressiva, que não é bem uma que pode se tornar numa depressão ou não. É o chamado pesar. É uma reação ao luto. O luto é uma reação normal do ser humano. Perder alguém realmente é uma coisa que pode deprimir, pode trazer um pesar. Mas esse pesar, este luto, quando ele se estende por um período maior de 3, 4, 6 meses, pode se tornar uma depressão. E se tornando uma depressão, evidentemente, assuma as características das depressões maiores. O luto patológico começa por um pesar, depois se estende e se torna um luto patológico, uma depressão maior. Existe também a depressão que ocorre no chamado TPM. TPM ocorre às vezes muita depressão na mulher em período fértil, ocorre tensão pré-menstrual, irritabilidade, e em torno de 40% a 76% das mulheres tem TPM. Então a TPM muitas vezes também se torna uma depressão quando a mulher, uma semana antes de descer a sua menstruação, começa a sentir angústia, ficar muito deprimida, desanimada, tensa, irritada. Geralmente, depois que desce o fluxo menstrual, ela sai do quadro depressivo. Então, a TPM pode se tornar também um tipo de depressão, como o pesar. Bom, então nós temos aí os tipos de depressões. Os tratamentos de depressões são feitos com antidepressivos e também, às vezes, se deve usar um tranquilizante. Por quê? Muitas das depressões estão associadas com ansiedade, com estresse, com perdas as mais diversas, situações de deslocamento, situações de perda, situações de abandono de emprego, situações de desemprego. Então, as depressões associadas às ansiedades são também muito comuns. Nós temos no Brasil estudos variados que mostram o tratamento das depressões como sendo uma prioridade para a saúde mental das pessoas. Mas vamos fazer uma distinção. Já que estamos falando de depressão, vamos fazer uma distinção entre depressão unipolar, a chamada depressão maior, é uma depressão unipolar, onde o tratamento preferencial é com antidepressivo, com a depressão bipolar. A depressão bipolar é a depressão que ocorre no transtorno bipolar do humor. Essa depressão cruza ou com mania, antigamente chamada de psicose maníaco-depressiva, ou com hipomania. Esse tipo de depressão, chamada depressão bipolar, o tratamento, além dos antidepressivos, que devem ser usados com muito cuidado, pois eles podem provocar virada maníaca, é também feito com estabilizador do humor, porque só com antidepressivo não se resolve uma depressão bipolar. As depressões bipolares, os transtornos depressivos do humor, também ocorrem em criança. Hoje em dia, está se diagnosticando muito o transtorno bipolar do humor em criança. O transtorno bipolar de humor em criança foge um pouco do critério, ou da maneira típica como ocorre no adulto. No adulto, o transtorno bipolar do humor ocorre assim. O indivíduo tem uma fase maníaca e depois uma fase depressiva. Geralmente é assim, a fase maníaca ou fase depressiva.
No caso de um adolescente, de uma criança com transtorno bipolar do humor, geralmente essa sequência não existe. Por quê? Porque ocorre a depressão e a alternância é com chamada tempestades afetivas, com agressividade. O adolescente tem período de depressão e depois período de agressividade, muitas vezes agressividade gratuita. Então é diferente da depressão no adulto. E muitos depressivos, seja criança, seja adolescente, tem problema de promiscuidade sexual, no caso do adolescente, problema com droga, com uso de substâncias. E essas drogas, essas substâncias, funcionam como uma comorbidade, como uma doença a mais que o indivíduo adquire e vão para a droga ou mesmo para o uso de álcool para fugir da depressão, para fugir de uma ansiedade. Como aqui as depressões, os transtornos depressivos, eles existem no adulto, existem também nas crianças. Agora, eu gostaria de levantar uma questão com relação à chamada transtorno bipolar do humor, ou chamada depressão bipolar e a criatividade. O professor Renato Sabatini, neurocientista da Universidade de Campinas, desenvolveu um trabalho muito interessante falando da depressão bipolar e a criatividade. O que se sabe que muitos homens famosos, muitos artistas, pintores, músicos, sofreram de depressão bipolar. O professor Sabatini cita alguns casos. Cita o caso do músico famoso, um gigante do romantismo musical da Alemanha, Robert Schumann, Gustave Lehrer, também outro gigante da música alemã, como sendo pessoas que tiveram depressões bipolares e durante a vida inteira viveram tormentos emocionais. Ora eram depressivos, melancólicos, ora não tinha período de muita produtividade, pois estavam em crise maníaca. Ele cita também 3 escritores famosos que sofreram de depressão bipolar. Ele cita, em primeiro lugar, Ernest Hemingway, que suicidou-se. O Hemingway um dia pegou uma escopeta e disparou essa escopeta em sua cabeça, acabando sua vida, ao mesmo tempo saindo daquela situação de muita intensidade, de muita euforia e período de frustração e de depressão. Outra escritora famosa que ele fala é a Virginia Woolf. Virginia Woolf também sofreu de depressão bipolar, da doença afetiva bipolar. Ela diz: a beleza do mundo é uma faca de 2 gumes, pois estamos muitas vezes vivendo situações de euforia e outras vezes vivendo situações de angústia. Ambas as situações partem nossos corações em dois. Ele cita a artista Marilyn Monroe como um exemplo de depressão bipolar típica. Ela, modelo, uma mulher muito bonita, um símbolo sexual, final dos anos 50 para o início dos anos 60, foi abandonada pelo pai aos 4 meses de idade, foi criada pela mãe, mas a mãe era uma psicótica, era uma depressiva que vivia mais internada em hospitais psiquiátricos do que cuidando dela. Por isso ela foi cuidada muitas vezes por parentes, viveu em orfanatos e também foi abusada, sofreu maus tratos e foi abusada pelos pais adotivos. E tornou-se uma mulher famosa, uma artista famosíssima no mundo inteiro. E no dia 4 de agosto de 1962, ela ingeriu um frasco de tranquilizante, acabando com sua vida atormentada. Ele cita também, o professor Renato Sabatini cita também Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor russo famoso, escreveu vários livros, como Guerra e Paz, e também sofreu de depressão bipolar.
O Tolstói, apesar de rico, famoso, ele pertencia à hierarquia da política russa, pois era um homem famoso, um homem muito rico, bem saudável, mas tinha depressão bipolar. E fez algumas tentativas de suicídio. O seu livro, chamado A Morte de Ivan Ilitch, dizem muitos pensadores que é um livro autobiográfico da sua vida. Pois ele, apesar de pertencer à nobreza russa, se identificava muito com os camponeses, gostava de viver no meio desses camponeses. De forma que a doença depressiva, a doença afetiva bipolar, são muitas doenças que atualmente estão presentes em muitas pessoas no mundo inteiro. Elas são reconhecidas desde o tempo da antiguidade. Aristóteles já dizia que parece que os homens inteligentes, os homens que se destacam na política, na música, todos eles sofrem de um tipo de melancolia. Aristóteles, seguindo o conhecimento da época, dizia que essas pessoas tinham excesso de bilis negra, por isso que se tornavam depressivas. Existia um poeta, dramaturgo francês, chamado Antonin Artaud, que disse: jamais alguém escreveu, pintou, modelou, esculpiu, criou, inventou, que não fosse para fugir do seu próprio inferno. Um psiquiatra e psicanalista francês, aliás inglês, Anthony Storm, diz: a criação, seja ela a criação artística, a criação literária, a criação musical, salva o Criador, não só a sua alma, mas também a sua mente. E por hoje é só. Eu queria agradecer a todos vocês que estão me seguindo, na minha página no Facebook e no meu canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.